Bom dia, como eu disse para vocês, eu ia tentar fazer uma aula à distância para vocês, então decidi tentar gravar esse vídeo. Lembrando que eu enviei o material básico para o estudo, que é o primeiro volume dos princípios básicos da música para a juventude, da Maria de Prioli, e o Bormio Med, que é a teoria da música. Tem umas versões mais novas, mas o que eu tenho disponível no momento é esse. E é o que cai menos para a prova da ESA, mais especificamente, né? Então vou fazer uma pequena revisão do que a gente viu na primeira aula. Eu vou ver se a cada pedacinho de vídeo que eu fizer eu disponibilizo os exercícios que já estão no livro e vocês vão fazendo à distância. Então, lembrando que semana passada a gente conversou sobre os elementos constitutivos da música, né? Então a gente falou de umas coisas mais fundamentais de saber é que os elementos que a Marília Prioli coloca como os componentes principais da música são a melodia, o ritmo e a harmonia. Sobre a notação musical, creio que também está bem tranquilo, né? A gente tem que lembrar só da diferença de ascendente e descendente, que tem muita gente que confunde. Tem então, muita confusão na hora da prova com termos da língua portuguesa mesmo, mais da linguagem. Então, ascendente, ascende, sobe, escala descendente, desce. Então, a pauta também, já viu, tranquilo. Então, a gente vai começar a falar sobre as claves, né? A gente sabe que a função básica da clave é de dar nome às notas. Aqui na Maria de Priori, ela coloca que para determinar o nome da nota e a sua altura na escala, coloca-se no princípio da pauta um sinal chamado clave. Então existem três sinais de clave básico: clave de Sol, clave de Fá e a clave de Dó. A clave de Sol é escrita na segunda linha, a clave de Fá é escrita na terceira e quarta linha, a clave de Dó é escrita na primeira, na segunda, na terceira e na quarta linha. Então a gente já sabe que não tem nenhuma clave que é escrita na quinta linha, só da primeira à quarta linha. Eles também usavam antigamente uma clave de Sol na segunda linha. Aí vocês vão perceber que na clave de Sol, aqui na primeira linha, né? A clave de Sol na primeira linha, ela tinha os dois pontinhos assim, aqui, assim como na clave de Fá, que é para indicar onde que está a clave. Mas só que ela deixou de ser usada porque ela dá os mesmos nomes das notas que a clave de Fá. Então ela perdeu um pouco sentido. É por esse motivo
Eu vou dar uma mostradinha aqui no Maria de Prioli para vocês verem como que ele é ou no Bormio, para vocês verem que ele é um pouquinho mais completo, ele fala mais explicativo. Ele faz essa pequena introdução do que é a música, remete um pouquinho à padroeira da música, à história da música, é, e eu acho isso interessante, que não é só uma coisa de decoreba, né? Ajuda também a gente a pensar como que foi construída, né? É, então ele coloca aqui as características básicas da música de uma forma diferente. Lembrem-se que geralmente que vocês têm que consultar na hora da questão, você está perguntando quais são os elementos fundamentais da música segundo a Maria de Prioli, ou quais são segundo Bormio. Então, os elementos básicos da música lá para Maria de Prioli são harmonia, melodia e ritmo. Aqui o Bormio coloca nessa edição como sendo contraponto, outro elemento constitutivo, que seria o conjunto de melodias dispostas em ordem simultânea, concepção ao mesmo tempo horizontal e vertical da música. Tem uma outra, isso, aí ela tem as características principais do som, que são altura, que eu já falei um pouquinho, duração, intensidade e timbre. A altura, o que eu falei para vocês, né, a altura das notas, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, e a duração tem a ver com qual o valor das figuras, né? A intensidade é o forte e o fraco, né? A amplitude das vibrações, né? Eles falam de uma forma bem física, né? E o timbre, que é aquela característica distinta de cada voz, né? De cada instrumento. Eu não vou entrar muito no Bormio, mas eu vou mostrar a vocês que ele é interessante também. Se vocês quiserem fazer uma leitura, se vocês tiverem dúvidas da leitura, se vocês tiverem com tempo agora nesse período, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha de como ele distribui a teoria, né? Só que a teoria dele é distribuída de uma forma diferente do Maria de Prioli, por isso às vezes a gente não vai conseguir acompanhar os dois ao mesmo tempo. Eu também acho que já cheguei a falar um pouquinho para vocês na última aula sobre a diferença dos valores, né? Que o que a gente aprende na banda, só é válido para compassos simples, geralmente o quaternário, binário e ternário simples, 2x4, 3x4 e 4x4. Então os valores, nem todas as notas têm a mesma duração. Para representar as várias durações dos sons musicais, as notas são escritas sob formas diferentes. Essas diversas formas nas notas são chamadas figuras ou valores. São essas as figuras mais usadas. Nesse momento de estudo de teoria, é bom vocês gravarem melhor, que eu sei que tem muita gente que acaba esquecendo o nome da figura, porque a gente não usa muito, mas é essencial que vocês saibam o nome dela certinho. Então, a semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e a semifusa, que são as mais usadas, né? Essas figuras elas representam sons, são chamadas valores ou ainda figuras de som. As pausas são figuras que indicam duração de silêncio entre os sons. Alguns tratadistas, alguns teóricos, né, da música, dão às pausas a denominação de figuras negativas ou valores negativos. Aí a Maria de Prioli não concorda, porque as pausas têm função rítmica e função estética, definidas no sentido musical. Logo, elas não podem ser consideradas como figuras negativas, o que vem dar sentido de ausência de valor. A figura de pausa é, na construção musical, tão importante e significativa quanto a figura do som. Ela fala, então, no sentido de que a pausa é um elemento muito importante na música. É como se, imagina vocês terem uma música que seja uma melodia constante, sem pausa, ela chega até a ser um pouquinho enjoativa, né? A gente tem uns exemplos. Eu estou lembrando, por exemplo, da música do The Fevers, quando o clarinete fica tocando sem parar aquele ritmo. No contexto da música faz sentido, mas para o clarinetista que está tocando aquele acompanhamento, né, o clarinetista, a flauta também faz isso, fica um pouco cansativo. Então, quando você coloca as pausas na música, você tem uma sensação estética melhor, né? A música soa melhor e faz mais sentido. Tanto é que as músicas mais dramáticas usam muito de pausa.
A pausa, ela coloca um clínicas ali. Tem gente que coloca na teoria como a pausa sendo até mais importante do que a própria figura, a própria nota, né? Porque ela dá esse caráter estético. Então, gente, não vamos comer as pausas na hora de tocar na banda. Elas fazem sentido, viu? Elas têm importância. Então, prosseguindo aqui para o capítulo 3, a gente vai falar da divisão proporcional dos valores. Também já dei uma introduzida. Aqui a Maria de Prioli, ela faz uma comparação de quantas figuras equivalem cada figura, né? Por exemplo, ela faz aqui que colocando a figura de maior duração como unidade na divisão proporcional dos valores, a gente tem essa quantidade de outras figuras aqui. Por exemplo, para você ter o mesmo valor que uma semibreve, você precisa de 2 mínimas, 4 semínimas, 8 colcheias, 16 semicolcheias, 32 fusas e 64 semifusas. E assim por diante essa lógica. Para você ter um valor igual a uma semínima, você precisa de 2 colcheias, 4 semicolcheias, 8 fusas, 16 semifusas. Então isso é um valor comparativo de acordo com essa figura que você toma como unidade aqui. Como unidade quer dizer como uma, né? Única. Eu acho muito melhor quando a gente vê a divisão proporcional conforme essa aqui, ó. Ela é bem mais... Opa, não tá dando pra ver, deixa eu trazer pra cá. Ela é bem mais 10-0 para o computador, mas eu acho ela bem mais didática. Que você tem aqui uma coisa que vocês têm que decorar para ajudar na frente na hora que a gente for falar de valores dos compassos mesmo em si. A gente tem que saber então que os números dos compassos são baseados nessa divisão proporcional dos valores. Então a gente tem a semibreve como nota número 1, como o número 1, justamente porque ela é a nota com maior valor que a gente usa. Para se ter uma semibreve, a gente precisa de 2 semínimas. Então, gravem sempre a semínima, a 2 mínimas. Então, grave sempre o número 2 para a mínima. Assim por diante. Então, vocês lembrem, número 1, semibreve, 2 mínimas, 4 semínimas, 8 colcheias, 16 semicolcheias, 32 fusas e 64 semifusas. Esses números são importantes para definir a fórmula do compasso que a gente vai ver mais lá para frente. Então ela continua aqui falando quando se escrevem 2 ou mais colcheias, semicolcheias, fusas e etc. Você também substitui os colchetes por barras horizontais. É o que acontece na música, ficando as notas unidas em grupo para facilitar na leitura da hora da partitura, da gente ler de uma forma mais fácil. Então cada figura tem sua respectiva pausa. Então a pausa da semibreve aqui, ela é bem parecida com a pausa da mínima, mas vocês vão notar que a diferença é que a pausa da semibreve ela é escrita coladinha aqui com a quarta linha, enquanto a pausa da mínima ela é coladinha com a terceira linha. Então a pausa da semínima ela pode ser escrito assim, como um Z e um C, ou assim, depende muito da escrita. Geralmente essa que é a mais usada no computador, mas vocês vão ver em pausas em partituras mais antigas uma escrita assim que confunde muito com a pausa da colcheia. Então essa é a pausa da colcheia. Você vê que a partir da pausa da colcheia as outras pausas são bem parecidas. O que aumenta é o número de hastes aqui, de colchetes, né? Na verdade essa é a haste, essa é o colchete, alguns chamam de bandeirola. Então aqui no colchete tem na colcheia tem 1, na semicolcheia tem 2, na fusa tem 3, na semifusa tem 4, e a gente vai ver mais uma nota aqui com outros valores. Então que ainda há uma figura empregada com menos frequência que as demais, que é a quartifusa, também chamada de tremifusa.
Então ela vai ter aqui 5 colchetes, 1, 2, 3, 4, 5, e essa é a figura de som e essa é a figura de pausa, seguindo a lógica das pausas anteriores. E havia antigamente também 3 figuras que pouco a pouco foram deixando de ser usadas, até desaparecerem completamente da grafia musical, que são a máxima, a longa e a breve, que são essas figuras de som e as respectivas pausas. Vou começar ao contrário aqui. A semibreve, a breve, ela teria o dobro do valor da semibreve, e a pausa seria essa aqui, esquisitinha. A longa, parece essa bandeirinha aqui, menor, ela teria o dobro do valor da breve, ou 4 vezes o valor da semibreve. E a máxima teria 8 vezes o valor da semibreve. Ela teria, então, por exemplo, no compasso quaternário, essa nota valeria 8, essa nota valeria 16 e essa nota valeria 32. E essas figuras então, só aparecem em textos de autores antigos, pois os modernos não as usam mais. Vocês vão entender que é possível usar elas nos compassos, na hora que a gente vê aqui a divisão proporcional dos valores. Então eu vou dar uma pausinha agora e vou passar os exercícios para vocês e depois eu faço um segundo vídeo. Então, prosseguindo aqui para o capítulo 3, a gente vai falar da divisão proporcional dos valores. Também já dei uma introduzida. Aqui a Maria de Priori, ela faz uma comparação de quantas figuras equivalem cada figura, né? Por exemplo, ela faz aqui que colocando a figura de maior duração como unidade na divisão proporcional dos valores, a gente tem essa quantidade de outras figuras aqui. Por exemplo, para você ter o mesmo valor que uma semibreve, você precisa de 2 mínimas, 4 semínimas, 8 colcheias, 16 semicolcheias, 32 fusas e 64 semifusas. E assim por diante essa lógica. Para você ter um valor igual a uma semínima, você precisa de 2 colcheias, 4 semicolcheias, 8 fusas, 16 semifusas. Então isso é um valor comparativo de acordo com essa figura que você toma como unidade aqui. Como unidade quer dizer como uma, né? Única. Eu acho muito melhor quando a gente vê a divisão proporcional conforme essa aqui, ó. Ela é bem mais... Opa, não está dando para ver, deixa eu trazer para cá. Ela é bem mais 10-0 para o computador, mas eu acho ela bem mais didática. Que você tem aqui uma coisa que vocês têm que decorar para ajudar na frente na hora que a gente for falar de valores dos compassos mesmo em si. A gente tem que saber então que os números dos compassos são baseados nessa divisão proporcional dos valores. Então a gente tem a semibreve como nota número 1, como o número 1, justamente porque ela é a nota com maior valor que a gente usa. Para se ter uma semibreve, a gente precisa de 2 semínimas. Então, gravem sempre a semínima, 2 mínimas. Então, grave sempre o número 2 para a mínima. Assim por diante. Então, vocês lembrem, número 1, semibreve, 2 mínimas, 4 semínimas, 8 colcheias, 16 semicolcheias, 32 fusas e 64 semifusas. Esses números são importantes para definir a fórmula do compasso que a gente vai ver mais lá para frente. Então ela continua aqui falando quando se escrevem 2 ou mais colcheias, semicolcheias, fusas e etc. Você também substitui os colchetes por barras horizontais. É o que acontece na música, ficando as notas unidas em grupo para facilitar na leitura da hora da partitura, da gente ler de uma forma mais fácil. Prosseguindo, lembrem sempre de seguir o texto conforme está escrito na Maria de Priori quando vocês forem estudar. Eu vou passar 2 coisas que vocês já estão acostumados a ver. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam, mas é a questão da ligadura e ponto de aumento. Então, como a Maria de Priori fala, a ligadura é uma linha curva que, se estiver colocada sobre ou sob 2 ou mais sons da mesma entonação, notas iguais, indica que os sons ligados não devem ser repetidos.
isto é, somente o primeiro som é emitido. Os demais serão apenas uma prolongação do primeiro. Aí vocês vão ver aqui um exemplo de como que é essa prolongação, né? Então vocês têm a mesma nota, então vocês só vão segurar essa nota por mais tempo, né? Vocês vão somar o valor dessas notas. Então, quando a ligadura vem colocada por cima ou por baixo de sons de entoação diferente, notas diferentes, seu efeito é meramente de execução instrumental ou vocal, determinando que entre o primeiro e o último som, compreendidos dentro da ligadura, não deve haver interrupção, e sim que tais sons se executam ligadamente, conforme demonstração do professor. No caso aqui não tem um instrumento para demonstrar, mas aqui vocês podem pensar como uma frase ligada, e pensando no instrumento de sopro, é uma frase que vocês vão tocar no mesmo sopro. Como aqui não tem nenhum ponto, nenhuma articulação indicada, que a gente vai ver lá para frente essas articulações, vocês vão tocar sem articular, quer dizer, sem bater língua, por exemplo. Qualquer dúvida, vocês me perguntam no grupo. O ponto de aumento. Então, um ponto colocado à direita, lembre disso, de uma figura serve para aumentar a metade do valor de duração dessa figura. É por isso chamado ponto de aumento. Então, no exemplo abaixo, a mínima pontuada está valendo uma mínima e mais uma semínima, metade da mínima, uma vez que o ponto serve para aumentar a metade do valor da figura. Aí você tem um exemplo comparativo aqui, como seria se fosse as duas notas ligadas, né? Então isso aqui soa a mesma coisa, mas fica mais fácil de escrever com um ponto, né? E as pausas também podem ser pontuadas. Então você tem um valor daqui de metade do valor da figura também. Por isso gravem bem, escrevam no caderno aquilo que a gente viu antes lá da relação entre a figura com valor e a pausa, né, sua respectiva pausa, porque isso é importante também para a gente não confundir lá na frente. São os detalhezinhos pequenininhos que a gente tem que ficar atento. E também tem a questão de que a gente pode usar mais de um ponto. Então, 2 ou mais pontos podem ser colocados à direita da nota ou da pausa, tendo neste caso o primeiro o valor já conhecido e os seguintes cada qual a metade do valor do antecedente, do anterior. Então, se você tem uma mínima, o primeiro ponto vai valer metade dessa mínima, então vai ser uma semínima, e o segundo ponto vai valer metade desse primeiro ponto. Então, nesse caso aqui no exemplo, a gente tem o valor de uma mínima, mais uma semínima, mais uma colcheia. Então a gente pode usar 3 pontos também, e tem a mesma lógica. O último ponto é sempre a metade do valor do ponto anterior. O mesmo vale para as pausas também. Então os valores positivos pontuados podem ser substituídos por valores ligados, como vimos nos exemplos aqui. Então, né, vocês veem que é mais fácil de ler, né, de escrever também, né, para quem copia, né, o copista da partitura. Vocês vão ter um exercício aí também, depois eu vou passar. Às vezes é legal ter o livro impresso, né, quem tem condições às vezes de comprar, porque você pode fazer os exercícios aqui mesmo. Esse xerox que eu estou mandando para vocês tem muitos exercícios feitos já, né, mas vocês podem aproveitar aí, se vocês tiverem condições de editar a imagem, vocês fazem na própria nota, ou vocês copiam no caderno, né? Que ainda é melhor ainda, se vocês copiar no caderno. Fazer esse exercício separado. Continuando, eu vou falar só sobre as generalidades do compasso. A gente ainda não vai ver os diferentes compassos ainda. Então, as generalidades do compasso simples. Então, as figuras que representam o valor das notas têm duração indeterminada. Isto é, não tem valor fixo, é o que eu falei. As notas só vão ter valor fixo quando a gente vê a definição dos compassos. Para que as figuras tenham um valor determinado na duração do som, esse valor é previamente convencionado. E é a esse espaço de duração que se dá o nome de tempo. Assim, se estabelecermos que a semínima
tem a duração de um tempo, veremos que a mínima valerá 2 tempos, visto o seu valor ser o dobro da semínima. Por isso a gente sempre tem que lembrar do valor comparativo das figuras. A semibreve valerá 4 tempos, porque a gente tomou como unidade de tempo, como algo que vale um tempo, a semínima. Uma vez que precisamos de 4 semínimas para formar uma semibreve. A colcheia valerá apenas meio tempo, pois são precisas 2 colcheias para a formação de uma semínima, e assim por diante. Então esses tempos eles são agrupados em porções iguais, de 2 em 2, de 3 em 3 ou em 4 em 4, no caso do compasso simples que a gente está falando agora, constituindo unidades métricas de medida, as quais se dá o nome de compasso. Os compassos de 2 tempos são chamados binários, os de 3 tempos são ternários e os de 4 tempos quaternários. Cada grupo de tempo, isto é, cada compasso, é separado do seguinte por uma linha vertical, que a gente chama de travessão. Essa é a travessão simples. Na terminação de um trecho musical, usa-se colocar 2 travessões, denominados travessão duplo ou travessão dobrado, ou pausa final se a terminação for absoluta, isto é, a finalização do trecho. Você vai ver que um travessão duplo, ele aparece muito quando tem mudança de tonalidade, quando vocês mudam a quantidade de bemol sustenido na música, também para indicar quando vai mudar o tema da música, por exemplo. Você tem uma melodia, por exemplo, vamos pegar o Pensando em Rei Conif, numa cópia certinha, cada música que você toca no popurrí, ou tem outros popurris também, vocês vão ver que ela é separada por esse travessão duplo. Algumas pessoas usam falar de temas na música. Então, o travessão é uma forma de deixar clara onde termina um tema e começa outro tema. Separar, né, os temas uns dos outros. Então, a gente tem aqui para divisão mesmo de temas, geralmente um tema diferente também pode levar uma tonalidade diferente, por isso que a gente vê sendo usado para troca de tonalidade também. E esse aqui que vocês já viram também, ele é mais segundo travessão, ele é mais escuro, ele é mais grosso. Então ele indica que vocês vão ver ele sempre no final da música. Então indica que a música acabou. Os temas acabaram e etc, né? A gente tem que levar em consideração, no caso da banda, que os dobrados têm uma diferença, né? Que eles costumam ter aquele volta ao começo. Então, algumas coisas que a gente está acostumado a ver podem ser diferentes na hora da teoria. Mas o dobrado tem umas especificidades de aqui fala que é a pausa final, vocês vão ver na partitura, mas na verdade não é, né? O final da música mesmo é lá no meio. Mas isso é uma característica própria do dobrado e vai ter isso em outras músicas também. Mas na música, tradicionalmente, quando se aparece esse travessão duplo sim, indica mesmo que a música terminou, que é o fim da música. Em qualquer compasso, a figura que preenche um tempo chama-se unidade de tempo, que eu já falei, e a figura que preenche um compasso inteiro chama-se unidade de compasso. Isso é importantíssimo de vocês lembrarem. Guardem isso, a diferença de compasso simples e a diferença de unidade de tempo e unidade de compasso. Lembre-se, a unidade de tempo é aquela figura, né, que preenche um tempo dentro do compasso. E a unidade de compasso é aquela que preenche o compasso inteiro, todo o compasso. Então, se a gente tem uma semínima, preenche como unidade de tempo, ela preenche um tempo num compasso quaternário, a semibreve, que vai preencher o coisa, né? Vamos ver se eu consigo. O coisa do coisa, né? Desculpa, gente, é porque, né, eu não tenho costume de gravar a aula assim não. Mas se vocês entendem, eu vou tentar ver se eu consigo desenhar aqui as figuras. Vamos ver se dá certo. Então, se a gente tem... não, aqui é melhor. Se a gente tem a semínima como unidade de tempo aqui, então a gente vai ter 1, 2, 3, 4 no compasso quaternário, né? Então, a semibreve é a unidade de compasso, porque ela preenche esse valor inteiro.
Mas se a gente tivesse aqui um 2×4, supondo que seja 2×4, gente, a gente teria aqui duas notinhas, duas semínimas, e a figura que preencheria esse 2×4, esses dois tempos, seria a mínima. Opa. Viu como confunde os nomes também? Quando a gente está estudando, confunde bastante mesmo. E um outro exemplo, 3×4, por exemplo, a gente tem aqui 3 semínimas, e a gente vai precisar de uma mínima pontuada para preencher o compasso inteiro. Então, 3 tempos, 3 tempos. Entenderam? Aqui seria o compasso 3×4, ternário, aqui o binário 2×4 e aqui o quaternário 4×4. Então, unidade de tempo é a figura que preenche um tempo. Unidade de compasso é a que preenche o compasso inteiro. Então, vai variar de acordo com o compasso, né? E continuando, os compassos se dividem em duas categorias, que são simples e composto. São representados por uma fração ordinária, colocada no princípio da pauta depois da clave.